remove pigmento e lipídios, abre cutículas e pode levar a ressecamento, porosidade e também quebra do fio, viu? E a gente vai falar como preparar esse fio, passar pelo processo com segurança, manter brilho, força e maciez, sem cair no temido corte químico. Letícia, bom dia, seja bem-vinda à Rádio Antena 1, viu? Bom dia, muito obrigada pelo convite. Vamos com tudo. Vamos Vamos. lá tirar dúvida dessas poderosas, porque realmente, né? O fim de ano vem chegando e aí com ele vem aquelas mudanças, né? Todo mundo quer estar linda, divina para para começar o ano, né? É Na nossa verdade, é um festa. momento importante aí para muitas pessoas, mulheres principalmente, que gostam de um loiro platinado, e também saber qual que é a consequência e os cuidados na pós-química também, né, Letícia? Eu já começo te perguntando, como é que a gente pode avaliar na prática se o cabelo realmente ele suporta um platinado, quais são os sinais do teste de mecha e também naquela elasticidade que indicam que, opa, pode seguir ou vamos parar? Tá. Eu já vou começar falando logo quando você consegue perceber, antes do teste de mecha, né? Passou a mão no cabelo, o cabelo já tá um pouquinho, porque quando a gente passa a mão, a gente sente aquela porosidade, Sim. né? Passou a mão, sentiu aquela porosidade, já tem alguma coisa errada. Opa, peraí. Será que eu devo continuar? Mas tem uma outra coisa também. A gente consegue ver mesmo a fibra quando tá molhado, tá? O cabelo seco, ele tem uma resistência, Uhum. molhado, ele tem outra resistência. Então, se na hora do banho você já percebeu que o seu cabelo está elástico, né? Porque o nosso cabelo ele tem uma elasticidade natural. E aí, quando essa elasticidade não tá normal, quando ela vira meio que um chicletinho, sabe? Você Ah, puxa, ele sim. encolhe, enruga tudo. Então, isso aí já é um sinal de que nem vai no cabeleireiro fazer o teste de mecha, porque não vai dar certo. Esse cabelo ele vai se romper. Agora, uma coisa curiosa, né, Letícia, é que muitos salões não chegam a fazer esse teste de mecha, que é o ponto de partida, e já parte logo para a aplicação aí das mechas. Isso é um risco, né? Verdade, porque assim, é, muitos profissionais veem, às vezes, a forma financeira, né? E daí já, chegou lá, quer fazer, vamos fazer, e já parte logo realmente para fazer isso aí. Só que o teste de mecha, ele é importantíssimo para realmente ter certeza de que aquele cabelo não vai sofrer nenhum dano, né? Não dá para a gente simplesmente olhar e falar, não, dá para fazer. Não tem como. Isso aí a gente precisa testar, mesmo fazendo essas dinâmicas que eu disse anteriormente, de sentir o cabelo, mas é Uhum. muito importante que na hora coloque a química ali para ver. Porque às vezes aquele cabelo tem algo mais, tem uma Sim. progressiva, tem uma outra química ali que a cliente chegou ali e não falou nada, ela só quer ficar loura, né? Então a gente precisa realmente verificar. Então o teste de mecha é super importante para conseguir que realmente o cabelo tenha aquela saúde, né? Não é só descolorir. Ninguém Sim, quer sim. descolorir e ficar com o cabelo bagaçado, né? Quer Nossa, descolorir de com o jeito cabelo nenhum. impecável. Agora, a gente vai falar agora um pouquinho também, Letícia, sobre o pré-tratamento inteligente, né? Qual que é o protocolo que você indica nas 2 ou 4 semanas anteriores ali? Com que frequência e ordem deve seguir esse protocolo? Como é que funciona na prática? Vamos lá. Na prática é até bem simples, tá? O Aham. tratamento, o cabelo, ele precisa de tratamento. Ele precisa de hidratação, nutrição e reconstrução. De preferência os três juntos, né? Então, assim, a gente precisa, na verdade, preparar o cabelo para receber a química. E às vezes a pessoa acha que só dar o tempo de pausa entre uma química e outra é o suficiente. Não, não dá pra gente parar e esperar. Não, não tem que esperar fazendo o tratamento. Então, o tratamento constante 3 vezes na semana é super importante, porque o nosso cabelo, ele perde água, ele perde gordura, ele perde proteína constantemente, diariamente. Então a gente precisa fazer essa reposição. Então, assim, vai fazer mechas, o ideal é que você cuide lá uns 3 meses antes, você já está fazendo aquele tratamento contínuo, aquela reconstrução, aquela hidratação, aquela nutrição, repondo o que realmente o cabelo perde diariamente, tá? Então, assim, chegou no tempo, vou fazer em dezembro. Lá atrás, pô, já vem, ó, semanalmente ali preparando o meu cabelo para ele ficar firme, para ele ficar saudável. Porque quando você vai descolorir, você vai destruir todo o processo que você fez de Pois cuidado. é. Olha que interessante, né? Você preparou o cabelo todo, você tratou o cabelo todo, e aí em seguida, quando vem o descolorante, ele desfaz tudo aquilo que você fez. Então, olha Nossa. a importância que tem disso, Agora, desse por exemplo, você está falando dos processos, né? Histórico-químico e sobreposição. Por exemplo, você citou, quem tem progressiva?
coloração escura antiga ou alisamento, será que essas pessoas podem platinar? O que muda na técnica e quando você contraindica esse procedimento também para a cliente entender que é um risco, né? Vamos lá, é um risco muito grande. Por exemplo, progressiva, ela não é compatível com luzes. Ela é um Tá produto vendo? químico que tem um pH completamente diferente. A progressiva, ela tem um pH ácido. E a descoloração, ela tem um pH alcalino. Então, é onde dá o corte químico, tá? Ah, sim. Ah, mas eu já fiz isso várias vezes. Eu faço progressiva, eu faço luzes. Dá para fazer? Dá. Mas, na teoria mesmo, são químicas incompatíveis que geram um corte químico, Sim. tá? Então, tem todo um cuidado ali, todo um trabalho para que consiga se fazer esses dois processos. Mas não é indicado. Principalmente fazer uma coisa que eu vejo muito, é os dois no mesmo dia. Nossa, isso aí é perda total. Já vi fazer luz em seguida faz mecha. Nossa, Porque, só coitado para do você cabelo. entender, vou explicar rapidinho aqui só para entender. Aham. Né? O nosso cabelo, ele tem um pH volátil, né? Então, assim, para ter um cabelo top, maravilhoso, ele tem que ter um tipo de pH, que é 4,5, 5,5. Quando eu uso uma progressiva, eu baixo ele para 3. Quando eu uso um descolorante, eu vou lá para o 11. Olha o quanto que a flutuação que ele vai, né? Então, se no mesmo dia meu cabelo tá maravilhoso e aí eu faço faço essa descoloração, ele vai para o 11 e depois eu faço progressivo, ele vai para o 3, isso é muito agressivo. Essa Nossa, flutuação é não muito resiste, agressiva. né? Difícil resistir. Aonde. E aí muitas pessoas falam assim, mas no salão tava lindo, ele não caiu. Só que tem a água, e a água é também uma reação química, né? Então quando você lava o teu cabelo em casa que pega a água, é onde começa a dar ruim. E é onde eu vou pegar o gancho com você, Letícia, porque entre uma sessão e outra, qual que é o intervalo mínimo de recuperação e que rotina domiciliar você prescreve? Porque a cliente, ela vai sair do salão, ela vai para casa e a vida continua. E aí? A vida continua e não pode ficar bagaçada. Não é? De verdade. Aquele louro tem que estar bonito. Quem tem o cabelo loiro, principalmente platinado, que é basicamente o último tom do louro, precisa ter o tratamento constante. Quando eu digo constante, não é uma reconstrução a cada 15 dias, nem pensar. Isso tem que ser semanalmente. No mínimo, 3 vezes na semana, ela vai ter que fazer um tratamento intensivo de alta performance para realmente devolver emoliência que aquele cabelo perdeu, água principalmente, porque com a descoloração aquele cabelo ele perde água, ele perde gordura, senão ele fica um cabelo rígido, né? Fica aquele cabelo todo espigado, completamente rígido. Por quê? Porque ele perdeu água, ele perdeu proteína. Então, isso é importantíssimo fazer essas reposições. Então, o ideal de um cabelo louro é que se cuide realmente 3 vezes na semana, tratamento 3 vezes na semana. Isso é super importante. E diminuir a fonte de calor também, porque ajuda muito. Agora, em relação a fontes de calor, igual você citou aí, manutenção, chapinha, babyliss, escova, o que é aceitável no primeiro mês pós-descoloração e quais são os sinais de alerta que pedem uma pausa total e uma reconstrução clínica aí no salão também, né? Isso é muito importante, porque a fonte de calor ela acaba oxidando o cabelo, tá? O sol por si só ele já vai oxidar, né? O descolorante ele já oxida, porque ele tira aquela cor. Então, o sol, mar, né, piscina, isso tudo acaba Nossa, e agora o verão, hein? Isso, acaba desgastando aquele cabelo. Então, o que a gente precisa fazer? Quando a gente utiliza fonte de calor, a gente desgasta ainda mais, né? Porque o calor ele vai retirar a gordura propriamente dita do cabelo. Então, ele já vai deixar aquele cabelo já estava ressecado. Se eu uso fonte de calor, então, uma por cima da outra, aí eu resseco mais ainda aquele cabelo. Então, realmente, tem necessidade de utilizar, sabe? Ver se realmente tem necessidade. Porque, às vezes, você só está acostumada, nem tem tanta necessidade, mas está tão acostumada a utilizar, que aí usa com muita frequência. Então, ter essa sensibilidade para entender. Uma coisa que me chama muita atenção é o toque. O toque do cabelo. Sentiu aquela porosidade? O tratamento tem que ser feito. Né? E aí você evita aí essas fontes de calor, porque senão vai trazer até uma quebra, né? A gente chama também, além do corte químico, tem o corte por fonte de calor, que é o excesso de calor, excesso de fonte de calor. Então, isso também é uma coisa que pode acontecer num cabelo já fragilizado, né? Agora, para a gente concluir, Letícia, é importante também as clientes, as pessoas que buscam, né, pelos serviços aí no salão, ter essa consciência, porque muitas clientes às vezes chegam e falam assim, eu quero um cabelo igual esse, da revista ou do Instagram, e acha que vai sair dali com um cabelo igual aquele. Depende muito mais da pessoa, dos cuidados pós-química, do que necessariamente do salão, porque às vezes ele já chega aí totalmente quebrado e aí você
tenta resolver o problema que tem que ser mantido em casa, né? Como que as clientes estão tendo essa consciência? Elas entendem que ser loira platinada, principalmente para as festividades de fim de ano, ter um cabelo louro bonito, saudável, depende muito do que elas vão levar no dia a dia? Muitas não entendem. E é muito difícil. Porque uma vez que ela fez e deu certo, ela acha que aquilo é uma regra. E não é uma regra. Né? Sair de um cabelo escuro. E muitas das vezes ela tem um cabelo escuro e quer ficar louríssima no último tom. E sem entender o quanto que aquilo é agressivo para a fibra capilar. Né? Como eu falei, ninguém quer ficar com o cabelo bagaçado, todo mundo quer ficar bonito, né? Ela chega querendo capa de revista. Mas aí aquele cabelo não dá para fazer aquilo. Então ela tem realmente essa dificuldade de entender, porque é mais fácil a gente baixar um pouco o grau, mas não danificar tanto a fibra, Sim, né? E chegando aos poucos. É importante isso, a cliente entender isso. Que o cuidado que precisa ter também com ela, não só o profissional, mas ela também precisa ter esse cuidado. sim. Né? Ela precisa fazer esse tratamento, ela precisa fazer esse pós, porque não pode pegar piscina no cabelo descolorido, porque senão fica esverdeado, né? Por conta da química. Então, ela tem que ter realmente toda uma preparação, uma conscientização, que tem que ter uma preparação. O louro, ele exige muito mais cuidado, mas muito mais, sem comparação. Então, quer ficar loura, tem que ter realmente esse cuidado, porque fica um espetáculo, fica bonito, fica mesmo, né? Dá uma Fica. iluminada pro Eu rosto, sou fica muito suspeita. lindo. Fica muito lindo. Mas o cuidado, ele tem que ser realmente ali, ó, firme. Letícia Figueiredo, hairstylist, especialista em terapia capilar. Muito obrigada, viu, pelo bate-papo de hoje. Espero que as ouvintes, internautas que tenham esse desejo de ficarem loiras ou que já são, consigam ter captado essa importância aí do autocuidado e de se cuidar também dos fios. Obrigada, viu, Letícia? Eu que agradeço, tá? Muito obrigada. Ótimo final de ano para vocês. Para você também.